PEC do TJ. OAB debate eleições diretas para o Poder Judiciário. A OAB, a priori, e a Comissão de Estudos Constitucionais entende que ela é inconstitucional. Férias escolares. Calendário da Copa pode prejudicar ano letivo de 2014. E ainda ao vivo, uma entrevista com o prefeito de Santo Antônio de Leverger, Valdir Ribeiro, do PT. É quinta-feira, dia 6 de fevereiro, e o RDTV já está no ar. Olá, tudo bem? A PEC das eleições diretas no Tribunal de Justiça, de autoria do deputado estadual Emanuel Pinheiro, do PR, ainda é alvo de críticas e o assunto para intensos debates. Entenda na reportagem de Camila Paulino e Carlos Augusto. Desta vez, o debate foi entre os membros da Comissão de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil. A reunião extraordinária aconteceu na sede da OAB Mato Grosso e os representantes discutiram a legalidade da proposta de emenda constitucional apresentada pelo deputado Emanuel Pinheiro, do PR, que prevê eleições diretas no Tribunal de Justiça. O projeto polêmico, apresentado em 2012, ficou um ano em discussão e foi aprovado em segunda votação na última sessão ordinária realizada em dezembro do ano passado. O autor da proposta diz que trata de um pioneirismo no Brasil. Respeito àqueles que pensam o contrário, mas eu estou sentindo que os desembargadores estão absorvendo esse clamor popular e a necessidade de se reestruturar, de se reoxigenar a estrutura do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça e aproximá-la da sociedade, estabelecendo uma democracia interna dentro do Poder Judiciário mato-grossense. Mais uma vez, ou até podemos colocar, Mato Grosso vai sair à frente e vai ser exemplo para todo o país. As eleições de presidente do Tribunal de Justiça acontecem a cada 2 anos e somente os 3 desembargadores mais velhos podem concorrer ao cargo. E a nova proposta do republicano prevê a possibilidade de os 30 desembargadores do Estado serem candidatos. Além disso, atualmente a votação está restrita a estes 30 magistrados e, por meio da PEC, pode ser incluída a participação de todos os juízes estaduais de primeira instância. O deputado garante que esta medida é uma maneira mais democrática de eleição. Aproximar o Tribunal de Justiça da população. Através da democracia interna, através da transparência e através, principalmente, de um processo de escolha democrático, onde o presidente do Tribunal de Justiça terá que assumir compromissos, fazer propostas de governo e agir em conjunto com todos os juízes de direitos que estão lá na ponta, estão nas comarcas, respondendo pelos municípios e pelas regiões de todo o estado de Mato Grosso. De acordo com a Constituição Federal, o Tribunal de Justiça tem autonomia para realizar as eleições de escolha do presidente. Por isso, a OAB Mato Grosso faz ponderações em relação à PEC apresentada pelo deputado Emanuel Pinheiro. A própria Constituição Federal, no artigo 96, inciso 1, ela diz que compete privativamente ao próprio membros dos tribunais elegerem seus diretores. Aí tem também o artigo 22 da Constituição, que diz que a competência é da União Federativa, não é dos estados legislar sobre a matéria. Tem também a Lei Orgânica da Magistratura, que é uma lei federal, diz que compete ao próprio tribunal eleger os seus diretores. Assim, a OAB, a priori, e a Comissão de Estudos Constitucionais entende que ela é inconstitucional. Mesmo diante deste parecer apresentado pela OAB, o autor do projeto espera o desfecho positivo para a questão. Eu tenho certeza que a ordem estará aí ao nosso lado, como já está, abrindo as portas para esse debate e principalmente assumindo o seu papel de vanguarda na história democrática brasileira. E o Tribunal de Justiça deve discutir sobre esse tema em sessão no próximo dia 20 de fevereiro. Já durante a sessão vespertina desta quarta na Assembleia, o deputado Walter Rabelo, do PSD, anunciou que o vice-governador Chico Daltro vai ser lançado hoje durante o evento da sigla
oficialmente o pré-candidato ao governo de Mato Grosso para as eleições deste ano. O encontro vai contar, inclusive, com a presença do presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab. O PSD tem já hoje um nome para ser avaliado pela coligação que apoiou o atual governo, né? O vice-governador Chico Daltro, uma decisão de consenso dentro do partido. A priori, nós tínhamos o Riva como candidato à majoritária, mas ele quem trouxe essa propositura para o partido foi avaliado e houve a concordância de todos. É uma decisão de consenso, o nome do vice-governador Chico Daltro, que tem aparecido bem nas pesquisas de intenção de voto. Ou seja, se houver um bom trabalho e a coligação avaliar de forma favorável, ele deve ser o candidato a governador da coligação. Está confirmada a visita oficial da presidente Dilma Rousseff a Lucas do Rio Verde, cidade considerada polo no Médio Norte de Mato Grosso. Essa visita será na próxima terça-feira, dia 11 de fevereiro. Dilma já havia sinalizado que iria ao município neste mês. Como o Palácio do Planalto ainda depende do aval do Tribunal de Contas da União, não está incluída na agenda da presidente, por enquanto, o lançamento durante o evento do edital da Ferrovia da Soja ou a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, a FICO. Será a segunda visita da petista a Mato Grosso como presidente. Na primeira, em setembro do ano passado, ela inaugurou o terminal ferroviário da Ferronorte em Rondonópolis. Mais informações sobre essa nova visita da presidente na reportagem exclusiva de Romilson Dourado no portal RD News. Escolas públicas e privadas das 12 cidades que vão sediar os Jogos da Copa do Mundo este ano poderão manter as atividades pedagógicas enquanto a bola estiver rolando nos gramados. É que tramita no Senado um projeto que revoga a Lei Geral da Copa, o que obriga os recessos escolares nos dias do Mundial. A Lei Geral da Copa estabelece que os sistemas de ensino ajustem os calendários de forma que as férias escolares da rede pública e privada ocorram durante a realização do Mundial, que inicia no dia 12 de junho e vai até 13 de julho deste ano. Mas o Senado quer revogar essa lei, por entender que ela não pode sobrepor as diretrizes e bases da educação nacional, que prevê que o calendário escolar seja adequado às peculiaridades locais, cumprindo no mínimo 200 dias letivos. Segundo o Congresso Nacional, essa é uma recomendação do Ministério da Educação. Essa orientação, de acordo com o presidente do Sindicato dos Professores de Mato Grosso, Henrique Lopes, deve ser considerada, já que o Estado, no ano passado, enfrentou um longo período de greve na rede estadual de ensino. Dessa forma, a Lei Geral da Copa prejudicaria os alunos, que ainda cumprem o calendário de 2013. Nós nos pautamos por aquilo que está no artigo 23 da LDB, que estabelece que o calendário escolar ele tem que ser de autonomia da unidade escolar, e o que a escola precisa é de observar as 800 horas e os 200 dias letivos. Segundo a gerente de Avaliação e Desenvolvimento da Gestão Escolar do Estado, cabe às unidades de ensino decidirem se adotarão o calendário Procopa. Para evitar transtornos, a SEDUC sugeriu que as escolas realizem aulas aos sábados, já que dessa forma seria possível conceder férias no meio do ano, mesmo período de realização dos Jogos da Copa. Todas as escolas estão sendo orientadas, né, a inserir o calendário escolar, né, elas têm autonomia para poder observar que dia será a reposição, né, quais sábados que eles vão utilizar como sendo sábados letivos, né, então eles necessitam observar a questão da reposição e o dia dos jogos que vai ocorrer em Cuiabá, né? Fora isso, eles não precisam estar olhando os demais jogos. A rede de ensino da capital, por exemplo, preferiu acatar as orientações da FIFA e iniciou o calendário escolar mais cedo. Para garantir essa adequação sem causar prejuízos à carga horária dos alunos, as aulas começaram no dia 21 de janeiro. Assim, segundo o secretário de Governo de Cuiabá, Fábio Garcia, as creches contarão com 209 dias letivos e as escolas 200 dias,
totalizando 800 horas-aulas, em conformidade com o que determina o Ministério da Educação. Na verdade, o que a gente quer é trazer maior comodidade tanto para os nossos estudantes quanto para os pais dos estudantes durante uma época do ano que a cidade vai estar muito ocupada, com vários turistas, com várias pessoas que vão vir de fora para a Copa do Mundo. A gente quer trazer um pouco mais de qualidade de vida para essas pessoas, então nós adiantamos o ano letivo, mas de forma alguma os alunos serão prejudicados durante esse ano. E você não saia daí porque na volta você confere em que situação estão as famílias que vivem no Vale Abençoado, comunidade localizada a 100 quilômetros de Cuiabá. Vejo você em instantes. Rotas da Copa. Se tiver mais de um veículo em casa, organize os horários da família para saírem todos juntos em um carro só. Procure rotas alternativas no seu caminho. Saiba mais no site www.mt.gov.br. A Assembleia Legislativa trabalha para garantir os seus direitos. A Casa Cidadã aprovou e irá fiscalizar a implantação do projeto MT Integrado, um grande programa de infraestrutura que vai tirar os últimos 44 municípios mato-grossenses do isolamento. Serão mais de 2.000 quilômetros de asfalto que interligarão essas cidades às principais rodovias do estado. Projeto Mato Grosso Integrado. Dignidade para você, desenvolvimento para todos. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Casa Cidadã. Na saúde, na educação, no campo, na cidade. A Assembleia Legislativa trabalha para o nosso estado crescer cada vez mais. Com leis, projetos, audiências públicas, debates, ações de cidadania e muito respeito pela nossa gente. É a Assembleia pronta para o novo tempo. Pronta para defender você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Casa Cidadã. Rotas da Copa. Avenida Historiador Rubens de Mendonça, CPA, está interditada parcialmente sentido CPA, Centro, próximo ao trevo da Cefaz. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br. De volta com o RDTV, agora são 8h41. Quase 100 famílias que vivem no Vale Abençoado, região localizada a 100 quilômetros de Cuiabá, ainda correm o risco de serem despejadas do local, drama já vivido há cerca de 2 anos. Isso porque o decreto do governo estadual que garante a permanência dessas famílias na área pode ser anulado. Entenda na reportagem. O Vale Abençoado possui aproximadamente 1.600 hectares, um lugar cercado de verde, onde a terra produtiva assegura o sustento das 93 famílias que vivem na região. Há 2 anos, uma disputa na Justiça ameaçou a retirada dessas pessoas do local, mas um decreto do governo estadual determinou a permanência delas nas terras. Porém, um erro na redação do documento tem ameaçado a tranquilidade dos moradores. O Intermate baseou na Lei Federal 1192 e considerando a área situada em região urbana, e na verdade lá é uma área rural. São 1.610 hectares, com um perímetro de 18 quilômetros, situado no município de Santo Antônio, aqui próximo das Águas Quentes, na região serrana de São Vicente. O erro possibilitou aos antigos donos da área mover uma ação de desapropriação, que foi acatada pela Justiça. Com a decisão favorável aos antigos proprietários, os moradores se uniram e conseguiram fazer com que o governador do estado, Silval Barbosa, do PMDB, exigisse da equipe técnica a correção do decreto. É que o dono, o cara que se julga dono, fazendeiro, ele entrou por causa dessa inconformidade. Esse erro. E o Tribunal de Justiça já citou o estado, a decisão da cassação do mandato de segurança. Mas você coloca na minha mesa quando? Não, coloca que eu assino, faz, como tá? Com esse compromisso do governo, a comunidade se sentiu mais segura para retornar ao Vale Abençoado sem o fantasma do despejo. Definitivamente. E dando a paz, a tranquilidade às famílias que lá moram e tiram sobrevivência da região. E os profissionais da educação de Várzea Grande estão na bronca com o prefeito Wallace Guimarães, do PMDB. Isto porque o gestor não efetuou o pagamento de 1/3 das férias dos servidores, que deveria ter sido incluído no pagamento, na folha de pagamento de janeiro.
Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do município, Gilmar Soares Ferreira, a categoria vai votar em Assembleia Geral na próxima terça, dia 11 de fevereiro, o indicativo de greve por tempo indeterminado. De acordo com o Sintep, este é o segundo ano consecutivo que a classe fica sem receber a quantia em janeiro. Mais informações na reportagem de Tércio Nunes, no portal RD News. E você não saia daí porque na volta temos uma entrevista ao vivo com o prefeito de Santo Antônio de Leverger, Valdir Ribeiro, do PT. Caso tenha alguma pergunta, o nosso convidado é só mandar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br. Mas antes, uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve permanecer ensolarado e com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Faz 23 graus na capital. Agora são 8 horas e 46 minutos. Vejo você em instantes no portal RD News e também na TV Mato Grosso, no canal 27. Rotas da Copa. Procure evitar o trânsito dos horários de pico. 7 horas às 8h30, 11 horas às 12h30 e 17 às 19 horas. Procure rotas alternativas no seu caminho. Saiba mais no site www.mt.gov.br. O destino pode ser tentador, mas essa viagem não tem volta. Todos os anos, milhares de pessoas são iludidas com propostas de trabalhos tentadoras. Duvide sempre de oferta de emprego fácil e lucrativo. Tráfico humano. Não embarque nessa. Denuncie. Disque 100. O câncer de pele é o mais comum entre os brasileiros e mata. Durante o verão, na piscina e na praia, os cuidados devem ser redobrados. Câncer de pele. O sol deixa marcas que você não espera. Previna-se. Nunca um governo fez tanto para Mato Grosso em tão pouco tempo. Rotas da Copa. A Avenida da FEB está interditada parcialmente no sentido Várzea Grande-Cuiabá, no trecho do quilômetro 0. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br. A violência sexual contra a criança e o adolescente é uma prisão, onde o condenado é a própria vítima e a sentença dura a vida inteira. Denuncie esse crime. Só assim vamos libertar o futuro de muitas crianças. De volta com a RDTV ao lado do prefeito de Santo Antônio de Leverger, Valdir Ribeiro, do PT. Caso tenha alguma pergunta, o nosso convidado é só mandar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br e faça sua pergunta aqui para o nosso convidado. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, prefeito. Obrigada pela presença mais uma vez aqui na RDTV. Bom dia, Thalita. Mais uma vez, porque quando o senhor veio aqui ao RDTV, o senhor tinha acabado de assumir a prefeitura em fevereiro do ano passado. E já falava de alguns problemas da administração pública quando o senhor sentou na cadeira da prefeitura, do executivo. Mudou alguma coisa de lá para cá? Mudou, né? A gente está... O nosso legado, como eu disse para você em fevereiro, é colocar o município adimplente. Agora, como eu disse para você, que essa inadimplência são de 12 anos atrás, então a gente não consegue resolver isso de imediato. Precisa de parecer de Ministério, de Caixa Econômica, dos convênios que estão bloqueados. Mas assim, a gente está lutando, fazendo o possível que no dia 13 de junho, dia do aniversário da cidade, a gente dê um grande presente para Leverger, que é a saída da inadimplência. Mas isso eu não garanto, porque não depende só da prefeitura, depende de verbas também. A gente fizemos o parcelamento do INSS, do Fundo de Garantia, então você paga os atrasados, mas você tem que pagar o seu também. Então não adianta você pagar os atrasados e deixar de pagar o 2013, 2014.
Então, assim, isso daqui investimento de sacrifícios, tanto financeiro como também problemas jurídicos também que envolve bastante. O senhor tinha falado da inadimplência junto ao governo estadual e junto ao governo federal. Que as alternativas naquele momento era buscar recursos do PAC ou da Secopa ou fundo a fundo. Conseguiu buscar mais recursos, garantir um aumento no orçamento do município para garantir investimentos? Do fundo a fundo a gente já conseguiu algumas coisas, né? Principalmente na área da saúde. Mas com emendas parlamentares, nada. Para você ter uma emenda parlamentar, algum deputado federal, até o próprio governo, você tem que estar adimplente. Eu estou perdendo, por exemplo, até combustível do estado de Mato Grosso, né, que foi cedido pelo governador 20 mil litros de combustível para cada município, não pude receber por causa da inadimplência. Por que até junho para conseguir resolver essa situação e não antes? É como eu falei para você, não depende só da prefeitura, não depende só de pagamentos. Além de fazer pagamento, você tem que encaminhar ao Ministério, né? Existem convênios que precisam aparecer do Ministério, da Caixa Econômica. Então, assim, não é o fato de você pagar a dívida e você sair da inadimplência. Não é assim. O Ministério, por exemplo, da Previdência, por exemplo, tem que reconhecer que você está pagando a dívida, passar para os auditores do Ministério da Previdência, aí você tem a certidão negativa. Então, nós tivemos este ano até certidão negativa positivo com efeito negativo. Mas aí já voltamos na negatividade também, por causa tem prazos isso. Então, eu acredito que... Mas eu acho que este ano nós temos condições de sair da inadimplência. Prefeito, Santo Antônio de Leverger faz parte, de alguma forma, da rota da Copa, uma vez que a MT-040 é na beiradinha da Imigrantes e para lá é a duplicação da estrada para Santo Antônio de Leverger. Mas o município tem percebido ou tem recebido recursos do governo do estado voltados para a Copa? Nada, Thalita, nada. Eu acho que o governo do estado ele se preocupa muito com Cuiabá e Várzea Grande, com relação a transformação urbana, os viadutos, e realmente deixou a desejar para os municípios pequenos, né? Principalmente do porte de Santo Antônio, Barão de Melgaço, e principalmente Santo Antônio com a inadimplência. Nós temos perdido muitos investimentos por causa da inadimplência. Está aí os combustíveis, que nós teríamos que ganhar 20 mil litros de combustível, nós estamos lutando para ver se sensibiliza o governo dessa ajuda para o município de Santo Antônio. Acabamos de perder na semana passada 11 computadores também, por causa da inadimplência. O senhor falou da questão desse relacionamento com o governo, tentando sensibilizá-lo. O senhor é do PT, partido que faz base do governo Silval Barbosa, que é do PMDB. Nem isso tem colaborado. Não é suficiente, Thalita. Não é suficiente. Olha que eu tenho procurado, né, os deputados, os secretários de Estado, mas assim, não é o suficiente. Não é suficiente. O fato do município estar inadimplente também não amarra o governo do estado para não conseguir colocar esses investimentos no município? Existe uma dificuldade, né? Por exemplo, no caso de combustível, por exemplo, existe um convênio da Petrobras entre o governo do estado de Mato Grosso e município. Só que esse combustível, segundo o Sinfra, não pode ser repassado por causa da nossa inadimplência. Só que nós temos outras formas também. Qual é a outra forma? Por exemplo, eu sou presidente do consórcio do Vale do Rio Cuiabá, no qual eu represento 13 municípios. Esse combustível pode ser encaminhado ao consórcio e o consórcio distribuir e repassar para os municípios inadimplentes. Mas assim, o Sinfra não entende dessa maneira. Então existiriam alternativas. Claro, sempre existe alternativa. E também boa vontade, né, Thalita? Prefeito, o Tribunal de Contas julgou irregulares as contas de 2012 do município de Santo Antônio de Leverger, assim como também deu parecer contrário à aprovação às contas de governo, que são aquelas da qualidade da aplicação dos recursos públicos. O senhor tem sentido os reflexos desses erros, dessas irregularidades na sua gestão, erros em contratos, em licitações, em pessoal, em almoxerifado, enfim, várias irregularidades? Muito, Thalita, muito. Santo Antônio tem pago, os santo-antonienses têm pago isso absurdo, né, pela inadimplência, por erros de incompatibilidade das administrações anteriores. Mas assim, o que nós estamos fazendo? Nós pegamos todas as falhas de 2012, fizemos reunião com os secretários, colocamos na transparência e estamos corrigindo paulatinamente essas falhas, né, com relação à licitação, à improbidade administrativa, desvio de dinheiro público, para que nossas contas sejam aprovadas em 2013.
Até porque se houver uma reincidência nas contas do senhor, o senhor pode também ter suas contas julgadas irregulares. Rejeitadas também. E é por isso que o Tribunal de Contas, nós vamos receber amanhã o Plano de Desenvolvimento, o PDI, né? Justamente por causa disso. O PDI, ele regulariza e facilita a transparência das contas públicas, né? Existem alguns critérios para o PDI, por exemplo, critério de população, por exemplo, né? Populações menores, municípios que têm populações menores têm prioridade para receber o PDI. Receita pequenas, como o município de Santo Antônio. Às vezes, de quanto? A receita lá são mais ou menos 30 milhões por ano. 30 milhões por ano. É tão baixo que, por exemplo, a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá tem um orçamento quase igual ao de Santo Antônio do Evangelho. Então, não dá muita coisa. E aí vem de você não ter ajuda das emendas parlamentares. Você viver exclusivamente do FPM. Como que você vai crescer desse jeito? FPM é o Fundo de Participação, do município, que é federal. Acredita que esse ano, por ser um ano eleitoral, de repente os nossos deputados voltem os olhos para Santo Antônio? Só se for repassado de fundo a fundo, Thalita. Porque realmente, emenda parlamentar não faz, porque eu já tive 3 vezes em Brasília tentando, conversando com os nossos senadores, nossos deputados, realmente, quando chega na hora de confeccionar o convênio, o repasse do dinheiro, está lá o decalque nosso da inadimplência e não recebe mesmo. Prefeito, falando em transparência em contas públicas, ano passado o senhor teve um imbróglio aí entre a Câmara Municipal e a Prefeitura que o retirou da Prefeitura por alguns dias, sob a alegação de que o senhor não estaria prestando as contas, fazendo a prestação de contas corretamente com transparência dos gastos públicos. Esse é um assunto superado com a Câmara de Vereadores ou ainda há essa rusga entre o Legislativo e o Executivo dificultando as atividades? Veja bem, o que aconteceu é que os vereadores também não entenderam também. Nós estamos fazendo uma administração diferente, totalmente atípica, né? Antes, para inaugurar uma ponte de 2 metros, se matava 2 boi e 40 caixas de cerveja. Hoje nós não fizemos isso, porque antes tinha dinheiro à vontade a Prefeitura de Santo Antônio. Por que tinha dinheiro e não tem dinheiro hoje? Porque o pessoal pagava a conta com o valor líquido. Por exemplo, você ganha R$1.000. Desconto, você ganha R$800. Então eles pagavam 800. Esses 200 que era para a Previdência, ficava com eles. E a Previdência foi desgastando. Que é o rombo que a Previdência tem hoje. Que é o rombo de R$3 milhões. Para uma prefeitura que tem um orçamento de 1.500, 1.500.000 por mês, pagar essa conta é difícil, é muito difícil. Então, a Câmara não entendeu isso. E nós houve todo aquele movimento de CPI, porque eu não encaminhei o relatório de 3 em 3 meses em dias. E eles achavam que a gente estava fazendo maracutaia. Então, nós encaminhamos todos os... A única coisa que nós estamos devendo hoje é para o Tribunal de Contas o nosso aplique, que nós não encaminhamos ainda. Faltando o aplique de novembro e dezembro. Mas acredito que até no final de fevereiro nós estamos mandando o aplique também. Aplique é a prestação de contas virtual, para quem não sabe. Justamente, para o Tribunal de Contas. Por que nós não mandamos, Thalita? Por causa da irregularidade. Porque quando o prefeito anterior perdeu as eleições, ele deixou de passar outubro, novembro e dezembro. Nós não mandamos o janeiro de 2013 por causa do atraso dos 3 meses de 2012. Então nós tivemos que correr e algumas informações nós não tivemos acesso. Porque você sabe que nós não tivemos nem a transição em Santo Antônio do Evangelho. Fomos conhecer o município, a prefeitura, no dia 2 de janeiro. Mas ainda assim, esse assunto é um assunto superado ou o senhor ainda não consegue entrar pela porta da frente na Câmara de Vereadores? Não, está tudo superado, tá ótimo, o ambiente está muito bom. A CPI continua instalada? Não, já acabou, né? Acabou a CPI. E nós temos que fazer um esforço para Santo Antônio do Evangelho. Na época foi falado, inclusive, que poderia ser uma manobra do seu vice, do também Valdir, do PDT. O senhor acha que isso teria sido possível? Teve rumores com relação a isso, porque ele é o primeiro interessado, né? Mas assim, rumores, não teve nada concreto sobre isso. Mas por que poderia ter essa rusga entre prefeito e vice-prefeito? O poder, né, Thalita? O poder, é o poder. O senhor acha que, de repente, ele poderia querer assumir a prefeitura? Seria isso? Mas ele é o sucessor, primeiro sucessor da minha cadeira, né? O que teria causado essa rusga entre o senhor e ele? Não tenho nada contra o meu vice. Não tenho. Então, como falando para você, meu vice é uma pessoa muito boa, né? A gente tem um bom relacionamento. Agora, como disse, existe comentários, Thalita, mas nada de concreto.
Tá certo, prefeito. Obrigada pela presença aqui no RDTV. Imagina. Obrigada. Bom, a edição desta quinta-feira vai ficando por aqui. Nos vemos de novo amanhã ao vivo, às 8h30 da manhã. Até lá.